O sol da manhã escorregava pelas janelas espelhadas do Jaguar XJ, refletindo um brilho frio que Augusto considerava a única luz digna de iluminar seu dia. Ele não via o sol, mas o reflexo polido de seu próprio sucesso, uma armadura de aço e vidro que o separava da vulgaridade do mundo. O couro inglês cheirava a vitória e a ambição, um aroma que ele inalava profundamente, como se fosse o oxigênio essencial para sua superioridade. Augusto era um homem de números e de certezas inabaláveis. Sua fortuna, medida em dígitos que mal cabiam em uma linha de planilha, era prova irrefutável de sua inteligência e de seu mérito. O mundo, para ele, era uma hierarquia lógica. No topo, os fortes, os astutos, os que sabiam acumular. Na base, o resíduo, os fracos, os que não se esforçavam o suficiente. E ele, Augusto, era o pináculo dessa pirâmide, um deus menor no panteão do capital. A cidade era um tabuleiro de xadrez onde ele movia as peças maiores. Cada prédio, cada rua congestionada, cada buzina impaciente era um lembrete de que ele estava no controle, ou pelo menos, que ele podia comprar o controle. Sua mente já estava em Wall Street, em Tóquio, em Londres, fechando negócios que redefiniriam o mapa financeiro de continentes inteiros. Não havia espaço para distrações, muito menos para a miséria que, como um lodo inevitável, se acumulava nos cantos da metrópole. Ele detestava a pobreza não por uma questão estética, mas por uma falha moral que ela representava. A pobreza era prova da preguiça, da falta de visão, da incapacidade de se adaptar ao ritmo voraz da vida moderna. E Augusto não tinha paciência para falhas. O carro deslizou para a área mais antiga do centro, um atalho que seu motorista, um homem silencioso e invisível chamado Jorge, insistia em tomar para economizar preciosos 3 minutos. Augusto tolerava o desvio, desde que o tempo fosse respeitado. Foi nesse trecho, entre a arquitetura neoclássica e o cheiro de café velho e esgoto, que o tecido de sua realidade blindada foi forçado a se rasgar. O tráfego parou abruptamente. Um caminhão de entrega bloqueava a passagem, e Jorge, com um suspiro quase inaudível, teve que manobrar para a calçada estreita, invadindo o espaço que a cidade reservava aos pedestres, e por extensão, aos indesejáveis. Foi ali, encostado a uma coluna de granito lascado, que estava Elias. Elias não era um mendigo dos que gritavam ou importunavam. Ele era uma sombra quieta, um pedaço de paisagem humana que a maioria das pessoas havia aprendido a ignorar. Sua barba, salpicada de cinza e poeira, emoldurava um rosto que parecia ter visto todas as estações do ano sem se queixar de nenhuma. Ele estava sentado sobre um papelão dobrado, com um copo de plástico vazio ao lado, lendo um livro de capa desgastada, cujas páginas amareladas ele virava com uma delicadeza surpreendente. Elias não pedia, ele apenas existia, e sua existência era, para Augusto, uma afronta silenciosa. O jaguar, com sua imponência metálica, parou a poucos centímetros dos pés de Elias. Jorge hesitou, esperando que o homem se movesse. Elias, no entanto, parecia absorto na leitura, ou talvez estivesse apenas cansado demais para reagir ao barulho do motor que roncava ameaçadoramente. Augusto, impaciente, baixou o vidro elétrico, um gesto que liberou o ar-condicionado perfumado do carro para o ar sujo da rua. Ei! Você aí! Saia da frente! Não está vendo que está atrapalhando a passagem? A voz de Augusto era um comando, não um pedido. Era o tom que ele usava para demitir executivos ou repreender garçons lentos. Elias levantou os olhos lentamente, sem pressa, como se estivesse emergindo de um sonho profundo. Seus olhos, de um castanho desbotado, encontraram os de Augusto por um instante. Não havia raiva, nem súplica, apenas uma calma que irritou Augusto mais do que qualquer insolência. Elias fechou o livro, marcou a página com um pedaço de barbante e começou a se levantar. Um movimento lento e doloroso que revelava a rigidez de seus ossos e o peso de seus anos na rua. Mais rápido, seu parasita. Eu tenho reuniões que valem mais do que toda a sua vida inútil. Augusto não conseguia se conter. A lentidão de Elias era um insulto pessoal à sua agenda, à sua eficiência, à sua própria importância. Elias estava quase de pé, cambaleando ligeiramente, quando Augusto perdeu o último vestígio de autocontrole. A necessidade de afirmar seu domínio, de impor a velocidade de seu mundo ao ritmo lento e desprezível do outro, foi irresistível. Ele abriu a porta do carro com força,
saltando para fora com a agilidade de um predador. O terno de corte impecável, o relógio de platina no pulso, tudo gritava poder. Ele avançou sobre Elias, que ainda tentava recolher o papelão. Eu disse agora. E com um empurrão seco e violento, Augusto atingiu o ombro de Elias. Não foi um toque, foi uma expulsão. Elias, frágil e desequilibrado, caiu para trás, batendo a cabeça na coluna de granito com um som oco e perturbador. O livro voou de suas mãos, e as páginas se espalharam no chão imundo, como pássaros assustados. O copo de plástico rolou, e o papelão amassou sob o peso do corpo. Augusto nem esperou para ver o resultado. Ele sentiu uma pontada de satisfação brutal, a sensação de ter limpado uma mancha em seu caminho. Ele se virou para Jorge, que observava a cena com a impassibilidade de um robô. Continue. E da próxima vez, evite esses becos de lixo. Ele entrou no carro, fechando a porta com um estrondo que selou o incidente. Em sua mente, o mendigo era um obstáculo removido, um erro de cálculo corrigido. A vida de Elias não valia o tempo que ele gastaria pensando nisso. Enquanto o Jaguar acelerava, deixando para trás o cheiro de borracha queimada e a figura caída, Augusto ajustou a gravata e pegou o celular para revisar os últimos dados do mercado. O incidente já estava sendo varrido para o porão de sua memória, um detalhe insignificante. Mas havia algo que Augusto não viu, algo que ele jamais consideraria em seu universo de planilhas e ações. A poucos metros de distância, sentado em um banco de praça ligeiramente quebrado, estava um homem. Ele não era notável. Vestia roupas simples, de linho claro, que pareciam limpas, mas sem marca. Seus cabelos eram escuros e curtos, e ele tinha uma barba bem cuidada, mas sem ostentação. Ele estava ali, imóvel, observando. Este homem não tinha pressa. Não tinha celular, nem relógio. Em suas mãos, ele segurava um pedaço de pão e um copo de água, que ele não estava consumindo, apenas segurando. Seus olhos, no entanto, eram o que o diferenciava. Eles não eram frios como os de Augusto, nem desbotados como os de Elias. Eram de uma profundidade indescritível, de um azul acinzentado que parecia conter a luz de 1000 manhãs e a escuridão de todas as noites. Eles não julgavam, mas registravam com uma clareza absoluta, sem a névoa da raiva ou da indiferença. O homem observou Augusto sair do carro, o empurrão violento, a queda de Elias, e o retorno apressado do milionário ao seu casulo de luxo. Ele viu o livro de Elias, um volume antigo de poesia, cair e as páginas se rasgarem no asfalto. Ele viu a dor momentânea no rosto de Elias, não a dor física da queda, mas a dor da humilhação, da invisibilidade transformada em violência. O quietude, como ele era conhecido por alguns poucos que o notavam, não se moveu imediatamente. Ele esperou até que o ronco do jaguar se dissolvesse no ruído geral da cidade. Seu olhar permaneceu fixo no ponto onde Augusto estivera, e por um instante, o ar ao redor do banco pareceu vibrar com uma energia silenciosa, uma tristeza imensa, mas sem amargura. Augusto, a essa altura, já estava no elevador privativo de seu arranha-céu, revisando um memorando sobre a aquisição de uma mineradora. Ele sentiu um leve tremor na mão, que ele atribuiu à cafeína ou talvez a uma pequena flutuação na pressão arterial. Ele ignorou. O corpo era apenas uma máquina a ser mantida para servir a mente. No banco quebrado, o quietude se levantou. Seu movimento era fluido, sem esforço, como se a gravidade tivesse pouca influência sobre ele. Ele caminhou até Elias, que estava tentando se sentar, a mão na têmpora onde o sangue começava a manchar a pele. Você está ferido, meu amigo, disse o quietude, e sua voz era baixa, mas carregada de uma ressonância que parecia acalmar o caos da rua. Elias olhou para cima, confuso. Ele esperava escárnio ou, na melhor das hipóteses, indiferença. Ele viu apenas a profundidade daquele olhar azul acinzentado. Não é nada, Elias murmurou, a voz rouca. Apenas a rotina. O quietude se ajoelhou, sem se importar com a sujeira do chão. Ele pegou o livro de poesia, juntou as páginas espalhadas com cuidado e as alisou. Ele notou que a capa estava rasgada. Com um gesto que parecia mais um pensamento do que uma ação física, ele tocou a têmpora de Elias. A dor de Elias não desapareceu instantaneamente, mas a confusão e a humilhação sim. Uma paz suave o envolveu. A rotina não precisa ser a sua sentença, disse o quietude.
Ele entregou o livro de volta a Elias. O que você estava lendo? Hilke, respondeu Elias, surpreso por alguém se importar. Sobre a necessidade de mudar a vida. O Quietude sorriu, um sorriso que não era alegre, mas infinitamente compreensivo. A vida de todos precisa mudar, Elias. Não apenas a sua. Ele ajudou Elias a se levantar, recolheu o papelão e o copo. Ele não deu dinheiro, nem fez um sermão. Ele apenas ficou ali, a presença mais real que Elias sentirá em anos. Enquanto isso, Augusto estava na sala de reuniões, dominando a mesa de mogno com sua oratória afiada. Ele estava explicando a seus diretores a filosofia de custo zero de empatia. A empatia, ele dizia, gesticulando com o relógio de platina, é um luxo que não podemos pagar. É um dreno de recursos, uma distração emocional. Nosso foco é a eficiência, e a eficiência não se importa com quem fica para trás. Todos assentiram, hipnotizados pelo brilho de seu sucesso. Mas, pela primeira vez, Augusto tropeçou em uma palavra. Ele estava falando sobre ativos intangíveis e, em vez de dizer valor, ele disse vazio. Ele se corrigiu rapidamente, mas a palavra permaneceu, um eco estranho em sua mente. Ele sentiu um calor súbito no pescoço, uma sensação de que estava sendo observado, não por seus diretores, mas por algo muito mais vasto e silencioso. Ele olhou para a janela, para o reflexo de seu rosto no vidro, e por um milésimo de segundo, ele viu não o seu rosto, mas o de Elias, a dor momentânea, e ao lado, a sombra de um par de olhos azuis acinzentados. Ele piscou. Era apenas o estresse. Ele bebeu um gole de água gelada e continuou, a voz um pouco mais alta, mais agressiva, como se quisesse abafar o sussurro que de repente parecia habitar o silêncio entre suas palavras. O Quietude ainda estava com Elias. Ele o acompanhou até um bebedouro público, onde Elias lavou o ferimento na têmpora. O Quietude não falava muito, mas sua presença era uma conversa. Elias sentia-se ouvido, visto, de uma forma que o dinheiro jamais poderia comprar. O homem que o empurrou, disse Elias, quebrando o silêncio. Ele não me viu. Eu era apenas um objeto. Ele se viu em você, respondeu Quietude, olhando para o horizonte, onde o arranha-céu de Augusto perfurava as nuvens. Ele viu o que ele teme, a fragilidade, a perda de controle. E ele reagiu com a única ferramenta que conhece, a força bruta. E o que acontecerá com ele? Perguntou Elias, sem rancor, apenas com curiosidade sobre a justiça do universo. O Quietude voltou seu olhar para Elias. O que acontece com todos nós, Elias? Ele terá que viver com o eco de suas ações. O universo não exige vingança, mas equilíbrio. E o equilíbrio é a coisa mais difícil de se alcançar quando se tem muito peso em um lado da balança. O Quietude se despediu com um aceno de cabeça, simples e profundo. Ele voltou para o banco quebrado, sentou-se e retomou a contemplação do pão e da água. Ele não precisava de mais nada. Augusto passou o resto do dia em uma espiral de irritação sutil. Ele fechou o negócio da mineradora, garantindo um lucro de 9 dígitos, mas a vitória parecia oca. Ele repreendeu Jorge por um atraso de 45 segundos no caminho de volta. Ele estava inquieto, a sensação de ser observado persistia, como um inseto invisível pousado em sua nuca. Naquela noite, em sua cobertura de mármore e vidro, Augusto não conseguiu dormir. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade que ele possuía. Ele viu as luzes, o movimento incessante, e sentiu-se, pela primeira vez, incrivelmente sozinho. Ele pensou no mendigo. Ele tentou justificar seu ato. O homem estava no caminho, ele merecia a lição. A rua não era lugar para ler poesia. Mas a imagem do livro caindo, das páginas rasgadas, voltava com uma clareza perturbadora. Ele se lembrou de uma história que sua avó costumava contar, sobre um viajante que pedia água e que, se fosse negado, levava consigo a sorte da casa. Ele riu da superstição, mas o riso soou falso. No dia seguinte, Augusto decidiu, por um impulso que ele não conseguiu racionalizar, pegar o mesmo atalho. Ele disse a Jorge que era para monitorar a eficiência da rota alternativa. Ele estava procurando por Elias. Ele queria, talvez, jogar algum dinheiro para silenciar a pequena voz que havia acordado em seu peito. O caminhão de entrega estava lá novamente, e Jorge teve que subir na calçada.
Augusto olhou para a coluna de granito. Elias não estava lá. Havia apenas o papelão amassado e, surpreendentemente, o livro de poesia, agora fechado, com o barbante marcando a página. Augusto sentiu um frio na espinha. Ele ordenou a Jorge que parasse. Ele saiu do carro, ignorando o tráfego que buzinava. Ele pegou o livro. A capa estava rasgada, mas as páginas pareciam intactas. Ele abriu na página marcada. Era um poema sobre a humildade e a beleza das coisas pequenas. Ele olhou em volta, procurando por Elias. E então, ele viu o banco quebrado. O Quietude estava lá novamente, sentado, segurando o pão e a água. Ele olhou para Augusto, e o olhar era o mesmo, profundo. Registrando, sem julgamento. Augusto sentiu-se nu, exposto. Ele, o magnata que controlava impérios, sentiu-se como um menino pego em uma travessura. Ele caminhou até o Quietude, o livro de Elias nas mãos. Você o viu? Perguntou Augusto, a voz rouca, irreconhecível. O mendigo. Onde ele está? O Quietude olhou para o livro. Ele se foi. Ele tinha que mudar a vida, lembra? Eu o empurrei, confessou Augusto, a palavra saindo com dificuldade. Eu fui cruel. O Quietude assentiu, sem surpresa. Eu vi. E você não vai fazer nada? Não vai me repreender? O Quietude sorriu novamente, aquele sorriso de compreensão infinita. Eu não estou aqui para repreender, Augusto. Estou aqui para ver. E para lembrar. O ato já está feito. A consequência não é minha, é sua. Augusto sentiu um peso esmagador. Ele olhou para o livro, para o banco, para o Quietude. Ele viu a simplicidade daquele homem, a paz que irradiava, e percebeu que aquele homem possuía algo que todo o seu dinheiro jamais compraria. Quem é você? Perguntou Augusto, quase em um sussurro. O Quietude olhou para o céu, que estava de um azul imenso e indiferente. Eu sou o que observa. Eu sou o que se importa com o que você faz com o que lhe foi dado. E eu sou o que espera. Augusto ficou ali, paralisado, segurando o livro de poesia. O Quietude não disse mais nada. Ele apenas observou. E Augusto, pela primeira vez em sua vida, não pensou em lucros, em ações, em poder. Ele pensou em um corpo frágil caindo, em um livro rasgado, e na profundidade silenciosa de um par de olhos azuis acinzentados que o haviam visto em sua pior forma. Ele deixou o livro no banco, ao lado do Quietude. Ele voltou para o carro, mas não ordenou a Jorge que seguisse para o escritório. Dê a volta, ele disse. Vamos para o abrigo mais próximo. Eu preciso de um café, e eles precisam de algo. Jorge, pela primeira vez, não respondeu. Ele apenas deu a volta, e o jaguar, o símbolo da arrogância de Augusto, seguiu em uma direção diferente, para o lado da cidade que ele sempre desprezara. O Quietude observou o carro se afastar, e um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, cruzou seu rosto. O equilíbrio, ele sabia, era um processo lento, mas inevitável. E a observação, às vezes, era a única intervenção necessária. O sol continuava a escorregar, mas agora, para Augusto, a luz parecia um pouco menos fria, e o cheiro do couro inglês, um pouco menos importante. A história de sua mudança havia acabado de começar, escrita não em planilhas, mas na poeira de uma calçada e na memória de um empurrão. O Quietude permaneceu, o guardião silencioso da balança, esperando o próximo ato de um mundo que precisava desesperadamente de olhos para ver. A cidade continuava a girar, mas para Augusto, o centro de seu universo havia mudado para um banco quebrado e um par de olhos que viam além do que ele era, e enxergavam o que ele poderia ser. A jornada era longa, mas o primeiro passo havia sido dado, sob o olhar atento e paciente daquele que nunca se apressa, mas que está sempre presente. A lição de que a verdadeira riqueza não se mede em dígitos, mas na capacidade de reconhecer a humanidade no outro, ressoava agora no silêncio ensurdecedor da consciência de Augusto, um eco que ele jamais conseguiria silenciar. Aquele empurrão, destinado a ser um ato de poder, tornou-se o catalisador de sua própria queda e, paradoxalmente, de sua ascensão. O mendigo se foi, mas a semente da mudança havia sido plantada. E o Quietude, o observador, sabia que a colheita seria inevitável. A vida, afinal, era a arte de virar a página, mesmo que ela estivesse rasgada.
E Augusto, o milionário, estava finalmente começando a ler. O caminho até o abrigo foi uma jornada de silêncio constrangedor. Jorge, o motorista, manteve os olhos fixos no retrovisor, mas sua postura rígida denunciava que ele estava ciente da mudança de rota e, mais importante, da mudança de seu patrão. Augusto, por sua vez, sentia o peso do livro de poesia em seu colo, um objeto estranho e pesado em seu mundo de telas de toque e ligas leves. Ele tentava formular um plano, uma estratégia para lidar com a situação, mas a lógica fria de seus negócios falhava miseravelmente. Como se negocia a paz de espírito? Qual é o ROI, retorno sobre o investimento, da decência? As perguntas eram ridículas, mas urgentes. O abrigo era um prédio antigo, de tijolos vermelhos, com janelas gradeadas que pareciam mais um impedimento do que uma proteção. O cheiro de sopa, desinfetante e corpos não lavados atingiu Augusto como um soco no estômago. Ele estava acostumado ao aroma de óleos essenciais e mármore polido. Aquele cheiro era a realidade crua que ele havia se esforçado a vida inteira para ignorar. Ele entrou, desajeitado em seu terno de $3.000, sentindo-se um alienígena. A primeira coisa que fez foi tropeçar em um balde de esfregão. Eu preciso de um café, ele repetiu para a primeira pessoa que viu, uma mulher de meia-idade com um avental manchado e olhos cansados, mas gentis. A mulher, chamada Marta, apenas apontou para uma cafeteira industrial. Sirva-se. É fraco, mas é quente. Augusto serviu-se, o copo de isopor queimando seus dedos. Ele olhou em volta. Havia dezenas de pessoas, cada uma com uma história de perda e desespero escrita em seu rosto. Ele não viu Elias. Ele sentiu um alívio momentâneo, seguido por uma pontada de decepção. Ele queria consertar o erro, mas o objeto de seu erro havia desaparecido. Ele passou a próxima hora em um estado de choque silencioso. Ele não deu dinheiro. Ele não fez um discurso. Ele apenas ficou ali, bebendo café fraco, observando. Ele viu Marta consolar uma criança que chorava, um homem mais velho compartilhar seu último pedaço de pão com um cão vadio, e a dignidade silenciosa com que todos aceitavam sua sorte. Ele percebeu que a pobreza não era uma falha moral, mas uma tragédia sistêmica, e que a força que ele admirava em si mesmo era, na verdade, uma fragilidade, a incapacidade de se conectar. Ao sair, ele deixou o livro de Elias com Marta. Se ele voltar, diga que um amigo deixou isso. Ele não conseguiu dizer seu nome. A palavra amigo parecia uma blasfêmia em sua boca. Augusto voltou ao banco quebrado no dia seguinte. E no dia seguinte. E no outro. Ele não estava mais procurando por Elias, mas pelo quietude. Ele precisava entender a natureza daquele olhar, daquela paz que o havia desarmado. No terceiro dia, o quietude estava lá. Ele estava alimentando pombos com migalhas de seu pão. Eu voltei, disse Augusto, sem preâmbulos. Ele estava de jeans e uma camisa de algodão, um disfarce que o fazia se sentir ainda mais exposto. Eu sei, respondeu Quietude, sem desviar o olhar dos pássaros. Você está procurando por equilíbrio. O que você quis dizer com isso? O universo não exige vingança, mas equilíbrio. Eu sou um homem de ação. Eu corrijo as coisas. Eu posso construir um novo abrigo, dar uma fortuna a Elias. Isso não é equilíbrio? O Quietude sorriu, e o sorriso era a resposta. O equilíbrio não é uma transação, Augusto. Não é um débito e um crédito. É uma condição do ser. Você tirou a dignidade de Elias com um empurrão. Você não pode comprá-la de volta com dinheiro. Você tem que reconstruir a sua própria dignidade, e isso só se faz com a ação oposta, a humildade. Augusto sentou-se no banco quebrado, ao lado do Quietude. O banco rangeu sob seu peso. E como eu faço isso? Como um homem como eu aprende a ser humilde? Você já começou, disse o Quietude, finalmente olhando para ele. Você está aqui, no chão, em vez de estar no topo do seu arranha-céu. Você está bebendo café fraco em vez de seu expresso italiano. Você está procurando por um mendigo em vez de um negócio de 9 dígitos. A humildade é a aceitação de que você não é o centro do universo, mas apenas uma parte dele. É a capacidade de ver o valor intrínseco em algo que não lhe traz lucro. Augusto ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para o pão e a água nas mãos do Quietude. Você não tem nada,
mas parece ter tudo. Eu tenho o suficiente, corrigiu Quietude. E o suficiente é uma medida que só pode ser encontrada dentro de si. Você tem muito, mas nunca tem o suficiente, porque sua medida está fora, no olhar dos outros, no tamanho de sua conta bancária. O Quietude se levantou. O equilíbrio é a jornada, Augusto, não o destino. Você tem o livro de Elias. Leia-o. E lembre-se, o que você faz com o que lhe foi dado é a sua oração mais verdadeira. Ele se afastou, deixando Augusto sozinho no banco quebrado. Augusto pegou o livro de poesia que havia deixado no abrigo e que Marta havia guardado para ele. Ele abriu na página marcada. O poema falava sobre a necessidade de amar a vida, mesmo em sua forma mais simples e despojada. Augusto não se tornou um santo da noite para o dia. Ele continuou a ser um empresário, mas a filosofia de custo zero de empatia foi substituída por uma nova, mais complexa. Ele começou a investir em projetos sociais, não como caridade dedutível, mas como parte de sua estratégia de negócios. Ele usou sua inteligência para criar oportunidades, não apenas para acumular riqueza. Ele construiu um novo abrigo, mas ele o fez com as próprias mãos, lado a lado com os futuros moradores. Aprendendo a valorizar o suor e o esforço de uma forma que o dinheiro jamais poderia ensinar. Ele nunca mais viu Elias, mas o livro de poesia permaneceu em sua mesa, ao lado de seu laptop. E ele nunca mais viu o Quietude no banco quebrado. Mas ele sabia que o Quietude estava lá, em algum lugar, observando. E essa consciência, a de que ele estava sendo visto por uma clareza sem julgamento, era o que o mantinha no caminho. O Jaguar XJ ainda deslizava pelas ruas da cidade, mas agora, Augusto pedia a Jorge para parar para conversar com os vendedores de rua, para comprar um café fraco, para ver a cidade não como um tabuleiro de xadrez, mas como um mosaico de vidas interconectadas. Ele havia trocado a armadura de aço e vidro por algo mais forte e mais frágil, a humanidade. E o sol da manhã, ao invés de refletir seu sucesso, agora apenas o aquecia, um lembrete de que ele era, afinal, apenas mais um homem sob o mesmo céu. A história de Augusto, o milionário arrogante, havia terminado. A história de Augusto, o homem em busca de equilíbrio, estava apenas começando, escrita a cada passo, a cada ato de humildade, sob o olhar atento e paciente daquele que sempre espera. A verdadeira riqueza, ele finalmente compreendeu, não era o que se acumulava, mas o que se compartilhava, e o vazio que ele sentirá em sua alma era apenas o espaço esperando para ser preenchido pela conexão humana. Ele havia sido empurrado para sua própria redenção, e o preço, ele percebeu, era inestimável. A lição era clara. A arrogância é a mais cara das moedas, e a humildade, o mais valioso dos tesouros. E em cada esquina, em cada rosto, ele agora via um reflexo, não de seu sucesso, mas de sua própria e recém-descoberta humanidade. O Quietude havia vencido, não com força, mas com a simples e poderosa arte de observar e esperar. A cidade continuava a girar, mas o coração de Augusto girava em um novo eixo, centrado não no eu, mas no nós. E isso, ele sabia, era o verdadeiro milagre. O livro de poesia, agora gasto e amado, era o seu novo mapa, e a jornada, a sua nova fortuna. Ele era, finalmente, um homem rico.